mundo que você conhece é apenas uma fina camada sobre um abismo de horror real. Seja bem-vindo ao News Web Doc. Se você tem coragem de olhar para o que se esconde no escuro, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho das notificações e prepare-se. E antes de abrirmos as portas do além, dê uma olhada no nosso primeiro comentário fixado e na descrição. O YouTube fechou parcerias exclusivas com grandes lojas, e nós trouxemos descontos especiais para os nossos inscritos garantirem roupas, eletrônicos e livros de qualquer natureza. Mas compre logo, antes que a noite caia. Agora respire fundo. A história de hoje vai fazer você esquecer o que é dormir em paz. Parte 1. O despertar do mal em Amherst. O ano de 1878 estava quase no fim na pequena e pacata cidade de Amherst, no Canadá. O inverno daquele ano chegou cedo. O vento gelado batia com força nas paredes de madeira da casa da família Tidd. Dentro daquela residência simples, morava uma jovem de 18 anos chamada Esther Cox. Ela era uma garota comum que ajudava nos afazeres domésticos e cuidava de sua família. Mas a vida de Esther mudou para sempre depois de uma noite terrível de outono. Um homem que ela conhecia tentou lhe fazer um grande mal na floresta perto da cidade. Esther conseguiu fugir e se salvar. Mas o medo profundo e o choque daquele ataque violento deixaram marcas terríveis em sua mente. O trauma abriu uma porta escura em sua alma, e algo terrível e invisível entrou por ela. Poucos dias após o ataque, Esther dividia a cama com sua irmã, Olive. O quarto estava totalmente escuro, e o silêncio da noite era pesado. De repente, Esther sentiu um calafrio na espinha. Ela ouviu um barulho estranho. Pareciam garras de ratos arranhando o colchão de palha por baixo delas. Olive também acordou com o som. As duas pularam da cama assustadas e acenderam uma lamparina. Elas reviraram o colchão, olharam embaixo da cama e nos cantos do quarto. Não havia rato nenhum. O quarto estava perfeitamente limpo e vazio. Assim que elas apagaram a luz e deitaram novamente, o arranhar recomeçou. Só que dessa vez, o som era mais alto e vinha de dentro das paredes de gesso. Na noite seguinte, o horror subiu de nível. Esther começou a passar muito mal. Ela caiu na cama com uma febre altíssima do nada. Seu corpo começou a esquentar e a inchar de forma assustadora. Olive, desesperada, olhava para a irmã sem saber o que fazer. O rosto de Esther ficou vermelho e seus olhos pareciam saltar para fora. De repente, um estalo alto, como o som de um trovão, ecoou dentro do quarto fechado. Naquele mesmo instante, todos os lençóis e cobertores da cama foram arrancados por uma força invisível. Os tecidos voaram pelo ar e caíram no canto do cômodo. Olive soltou um grito de puro terror. O cunhado de Esther, Daniel Tidd, correu para o quarto segurando um machado, achando que um homem tinha invadido a casa. Mas não havia ninguém ali. Enquanto Daniel tentava acalmar as mulheres, as almofadas das cadeiras começaram a flutuar sozinhas. Elas subiram até o teto e depois caíram pesadamente no chão. O ar dentro do quarto ficou tão gelado que todos conseguiam ver a fumaça de suas próprias respirações. Uma presença maligna e invisível tinha acabado de se instalar naquela casa. Ela escolheu Esther como seu brinquedo, e o pesadelo estava apenas começando. Parte 2. O diagnóstico do invisível e a sentença de morte. A notícia sobre as noites de terror na casa da família Tidd se espalhou como uma praga pela cidade de Amherst. Daniel Tidd, um homem trabalhador e cético, não acreditava em fantasmas. Ele tinha certeza de que a cunhada, Esther Cox, sofria de alguma doença grave na cabeça que afetava o resto da família. Por isso,
Na manhã seguinte ao ataque dos lençóis voadores, ele correu pelas ruas congeladas para buscar ajuda profissional. Ele bateu à porta do Dr. William Carritt, o médico mais respeitado da região. O médico chegou à casa no final da tarde. O clima no local era tenso, pesado e sufocante. Esther estava deitada, fraca e pálida, com os olhos fixos no teto. Dr. Carritt sentou-se ao lado dela e colocou o termômetro em sua boca. Foi nesse exato momento que a calmaria acabou. Um som seco e violento, como se alguém estivesse batendo com um martelo pesado no telhado, assustou a todos. O médico deu um pulo da cadeira. Ele olhou para o teto, mas Daniel avisou que não havia ninguém lá em cima. O Dr. Carritt, tentando manter a calma científica, voltou a se sentar. Mas os barulhos mudaram de lugar. As batidas brutais começaram a vir debaixo do assoalho, bem debaixo dos pés do médico. O chão de madeira tremia tanto que os móveis da sala ao lado começaram a andar. O médico, horrorizado, viu o travesseiro de Esther se mover sozinho por baixo da cabeça da jovem. Uma força brutal puxou o objeto com tanta violência que a cabeça de Esther bateu contra a madeira da cama. Antes que o médico pudesse reagir, um som de arranhão profundo começou a ecoar na parede de gesso logo acima da cabeceira. O barulho parecia o de uma faca afiada rasgando a parede. Todos no quarto olharam paralisados para o gesso. Linhas profundas começaram a surgir sozinhas, como se uma mão invisível estivesse usando uma garra invisível para escrever. O gesso caía em farelos no chão à medida que as letras ganhavam forma. O Dr. Carritt leu em voz alta, com a voz trêmula, as palavras de puro terror que acabavam de se materializar. Esther Cox, você é minha para eu matar. O quarto foi tomado por um silêncio mortal. O Dr. Carritt percebeu naquele instante que a ciência médica não tinha respostas para o que estava acontecendo ali. Aquilo não era uma doença da mente. Era uma entidade viva, inteligente e extremamente cruel que tinha assinado uma sentença de morte contra a jovem de 18 anos. Nos dias seguintes, o ser invisível começou a demonstrar que suas palavras não eram uma ameaça vazia. A entidade passou a manifestar vozes sussurradas que ecoavam pelos cantos escuros da casa. Janelas começaram a quebrar de dentro para fora, jogando estilhaços de vidro perigosos sobre as crianças da família. O terror diário drenava as forças de Esther, que não conseguia mais dormir ou comer, sabendo que o monstro invisível estava apenas esperando a próxima oportunidade para cumprir a sua terrível promessa. Parte 3. As chamas do inferno e o labirinto do medo. O aviso sangrento esculpido no gesso mudou a rotina da casa para sempre. A promessa daquela criatura sem rosto não era um blefe de uma mente doente. Nos meses que se seguiram, a entidade invisível descobriu uma nova e terrível arma para torturar Esther Cox e todos ao seu redor: o fogo. O perigo não vinha mais apenas de objetos voando ou de barulhos assustadores na calada da noite. Agora, a própria vida de toda a família corria o risco de virar cinzas em questão de segundos. Tudo começou em uma tarde de domingo cinzenta e gelada. Esther estava sentada na cozinha, tentando costurar uma peça de roupa para se distrair do medo constante. De repente, um cheiro forte de enxofre e fumaça infestou o cômodo. Sem nenhum aviso, um fósforo aceso brotou do ar, flutuando a poucos centímetros do rosto de Esther. O palito de madeira queimou até o fim e caiu sobre um pano de prato, iniciando um incêndio. Daniel correu e conseguiu apagar as chamas com um balde de água. Mas o pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes, a casa dos Tidd virou um verdadeiro labirinto de armadilhas inflamáveis. Pequenos focos de incêndio começaram a surgir nos lugares mais bizarros e perigosos. Dentro de gavetas trancadas cheias de roupas secas.
sob as tábuas do assoalho, onde a fumaça subia pelas frestas, no meio dos colchões onde as crianças dormiam, até mesmo nas roupas que Esther estava vestindo no próprio corpo. A situação ficou tão desesperadora que a família não conseguia mais dormir. Eles passavam as noites em claro, com baldes cheios de água espalhados por todos os cômodos da casa, esperando o próximo ataque do demônio invisível. A casa cheirava a queimado o tempo todo. O medo de morrer queimado no meio da noite destruiu a saúde mental de todos os moradores. Daniel Tidd percebeu que a presença de Esther na casa colocava a vida de seus próprios filhos em risco de morte. Com o coração partido, ele pediu para que a jovem saísse de sua residência por um tempo. Esther, chorando e se sentindo a pessoa mais rejeitada do mundo, arrumou suas poucas malas e foi buscar abrigo na casa de vizinhos e em fazendas locais. Ela trabalhou como empregada doméstica em troca de um teto e de um prato de comida. Mas o monstro invisível não queria a casa dos Tidd. Ele queria Esther. A assombração seguiu a garota como uma sombra maldita. Em uma das fazendas onde ela conseguiu emprego, o dono do local aceitou recebê-la mesmo sabendo dos boatos estranhos. Poucas semanas após a chegada de Esther, no meio de uma noite escura, o grande celeiro da propriedade, cheio de feno seco e animais, pegou fogo do nada e foi totalmente destruído pelas chamas em poucos minutos. O dono da fazenda ficou furioso e aterrorizado. Ele não acreditava em espíritos malignos ou em forças do além. Para ele, tudo aquilo era culpa de uma jovem maldosa e perigosa. Ele chamou a polícia da cidade e acusou Esther Cox de ser uma criminosa fria que queimava as coisas por pura maldade. O pesadelo da jovem estava prestes a mudar de cenário. Das paredes assombradas de uma casa de madeira para as grades frias e úmidas de uma prisão de verdade. Parte 4. O julgamento, as grades e o silêncio final. A acusação de incêndio criminoso caiu sobre Esther Cox como uma bigorna de ferro. Naquela época, o sistema de leis não queria saber de histórias sobre fantasmas, demônios ou forças invisíveis que escreviam em paredes. Para o juiz e para os moradores furiosos de Amherst, o celeiro destruído era a prova de que Esther era uma ameaça para a segurança de todos. Ela foi levada à força para a delegacia local, sob os olhares de desconfiança e medo da população. As portas da cela de prisão se fecharam com um estrondo metálico e frio. Esther foi condenada a 4 meses de prisão pelo incêndio no celeiro. O local era úmido, escuro e gelado. Nos primeiros dias, os guardas e as outras presas zombavam dela, esperando ver os supostos truques da garota mágica. Mas o que aconteceu ali dentro chocou a todos. A entidade invisível não abandonou Esther na prisão. Os relatos da época dizem que as paredes de pedra da cela começaram a tremer. Sons de batidas pesadas, como se alguém estivesse socando as portas de ferro por fora, ecoavam pelo corredor da prisão durante a madrugada, tirando o sono dos guardas. Pratos de metal com a comida das presas voavam das mesas sem que ninguém encostasse neles. O terror dentro da cadeia ficou tão insuportável que os próprios carcereiros imploraram para que o juiz fizesse algo. Eles perceberam que manter Esther ali era perigoso demais para a estrutura do prédio e para a vida de todos os funcionários. Devido à pressão do medo generalizado e ao comportamento fraco e doente da jovem, as autoridades decidiram soltar Esther antes do tempo, após ela cumprir apenas 1 mês de pena. Ao sair da prisão, Esther era uma mulher completamente mudada. Seus olhos perderam o brilho da juventude e suas forças físicas estavam destruídas pelo medo constante. Ela percebeu que nunca mais teria uma vida normal se continuasse morando em Amherst. Ela precisava sumir do mapa para tentar quebrar a ligação com aquela criatura que prometeu matá-la.
Esther Cox arrumou suas poucas coisas e abandonou a cidade de Amherst para sempre. Ela viajou para longe, mudando de nome e buscando o isolamento absoluto em áreas rurais onde ninguém conhecia o seu passado. Anos mais tarde, ela se casou com um homem chamado de Arthur Goodwin e teve 2 filhos. O mistério mais impressionante dessa história é que, assim que Esther mudou de identidade e encontrou a paz de um lar distante, os terríveis fenômenos pararam de acontecer. O monstro invisível que a torturou com pancadas, ameaças na parede e chamas reais pareceu perder as forças ou simplesmente desistiu de sua presa, deixando-a viver o resto de seus dias em completo silêncio. A jovem que quase foi destruída pelo grande mistério de Amherst faleceu em 1912, aos 52 anos. Ela levou para o túmulo o segredo sobre o que realmente aconteceu naquelas noites frias de inverno. A sua história, documentada por médicos, policiais e cientistas, permanece até hoje como uma das provas mais assustadoras e reais de que o mundo invisível pode, às vezes, cruzar a barreira do nosso mundo com uma violência devastadora. O silêncio que hoje cobre o túmulo de Esther Cox não traz paz. Traz apenas uma certeza sufocante. Aquela força maldita que arranhou as paredes, que acendeu as chamas do inferno e que prometeu sua morte nunca foi embora. Ela não foi destruída. Ela apenas cansou de brincar com Esther e voltou para o mesmo lugar de onde saiu. A escuridão profunda que se esconde nos cantos escuros da sua casa. Agora que você conhece o nome dela e desandou a revirar essa história esquecida, a porta que Esther tentou fechar foi aberta novamente. Quando a noite cair, as luzes se apagarem e você ouvir um estalo seco na madeira do seu quarto, não ache que é o vento. Ela sabe que você estava lendo. E ela adora novos convidados. Se você tiver coragem de continuar vasculhando o mundo dos mortos, diga-me. Mas por via das dúvidas, deixe as luzes acesas esta noite. A jovem Esther levou esse segredo para o túmulo. Mas o mal que a perseguiu continua à espreita, esperando o próximo nome ser pronunciado. Se esse relato real gelou o seu sangue, mostre que você sobreviveu. Deixe o seu comentário aqui embaixo dizendo qual parte te deu mais medo e compartilhe este vídeo com aquele amigo que jura que não acredita em fantasmas. Não o deixe no escuro sozinho. Lembre-se de aproveitar as ofertas das lojas parceiras do YouTube na nossa descrição para garantir sua proteção ou sua próxima leitura macabra. Inscreva-se no News Web Doc para não perder o próximo arquivo. E por via das dúvidas, deixe as luzes acesas esta noite.